E aí, gente, tudo bem? Eu sou Valdinei e eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a história de um dos filhos de Jacó. O nome dele é Judá e a Bíblia dá grande importância à sua história e principalmente à sua posteridade. O Senhor Jesus faz parte da descendência de Judá. A tribo de Judá também foi a mais importante de todas as tribos de Israel, sendo que depois da divisão territorial que houve no tempo do rei Roboão, filho de Salomão, a tribo de Judá ficou ao sul e a tribo de Israel ficou ao norte. Lembrando que o reino de Judá englobava também a tribo de Benjamim e também a tribo de Simeão, que estava dispersa ali entre o reino de Judá. Beleza, gente? Então, assim, eu quero falar hoje sobre Judá. E nós vamos ver como essa pessoa, como esse filho de Jacó, ele passou de uma história ruim para uma história de conversão. Uma história onde ele era um pecador para uma história de uma pessoa que buscou se redimir diante de Deus. Ok, gente? Então, assim, a história de Judá, ela começa a ser contada em especial lá no capítulo 38 de Gênesis, ok? Lá a Bíblia diz que Judá ele teve 3 filhos. Onã e Selá. A Bíblia diz que Judá casou com Tamar. Só que o irmão mais velho de Judá, era uma pessoa que desagradava a Deus. Era uma pessoa mau, uma pessoa perversa. E a Bíblia diz que Deus o matou, lá no capítulo 38, versículo 7 de Gênesis. Naquele tempo era costume, e também era mandamento de Deus, que quando o filho mais velho morresse, o filho posterior, o segundo, vamos dizer assim, ele deveria se casar com a viúva e gerar filhos para o irmão mais velho. Então todos os filhos que eram gerados, então, da união entre a viúva e o segundo irmão mais velho, deveriam ser considerados do irmão mais velho. Então, assim, Judá, ele casou Onã com Tamar, só que Onã, na hora de ter relações sexuais com Tamar, a Bíblia diz que ele deixava o esperma cair fora, ou seja, ele não permitia então que aquilo que deveria acontecer, segundo o costume e também segundo o mandamento, acontecesse. Então isso acabou desagradando a Deus, e também porque Onã era uma pessoa mau, e a Bíblia também diz que Deus o matou. O que aconteceu? Então, assim, o terceiro filho, que seria Selá, deveria casar com Tamar. Só que Judá ele ficou com muito medo de que Selá, aliás, também morresse, e ele acabou despedindo Tamar para que ela vivesse como viúva na casa do seu pai. Assim, Tamar ela não poderia se casar com ninguém, porque ela era, vamos dizer assim, prometida de Selá, Então, e Selá também era muito novo. Então, o que acontece? Judá, então, iria esperar Selá crescer, e até que ele então tivesse na idade adulta e pudesse se casar com Tamar. Mas na verdade Judá ele estava com medo ali de perder mais um filho. O que aconteceu? Então Selá acabou crescendo, acabou se tornando um homem adulto, só que Judá não levou Selá para casar-se com Tamar. Então Tamar, ela viveu numa situação de prejuízo com tudo isso, porque ela era viúva, ela não poderia se casar com ninguém, ela não tinha filhos, então de certa forma ela era uma mulher desonrada para a época, ok, gente? Então assim, o que aconteceu com o decorrer do tempo? A Bíblia diz que certo dia Judá estava num lugar e então Tamar, sabendo disso, ela se disfarçou de prostituta. Olha só a história. E Judá, então vendo aquela mulher, vendo aquela prostituta, ele quis deitar-se com ela, ele quis ter relações com ela. No final de tudo, depois de tudo ali acontecer, Judá ele não tinha com que pagar a Tamar, a prostituta Tamar, vamos dizer assim, que se disfarçou, E então ele deixou 3 coisas ali com Tamar que servisse de garantia para ele trazer então o pagamento para ela, Era um sinete com o cordão e o bastão. Então, assim, a Bíblia diz que depois, quando Judá foi pagar ela não estava mais naquele lugar. Na verdade, não foi Judá, foi um amigo de Judá que foi pagar ela, e ela não estava mais lá no lugar. Então, não teve como Judá pagar a Tamar,
prostituta, vamos dizer assim, e também não teve também como recuperar aquilo que ele deixou como garantia de pagamento. Ok, gente? Então, assim, o que aconteceu? A Bíblia diz que Tamar acabou engravidando, né? Só que, assim, Tamar era prometida de Selá. Tamar não poderia se casar, não poderia se deitar com outra pessoa. E Judá, ele não reconheceu Tamar quando se deitou com ela, né? Então, o que a Bíblia diz? Lá em Gênesis capítulo 38, versículo 24 a seguir. A Bíblia diz assim: passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro, que era Judá: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Então, Tamar acabou gerando filhos gêmeos, Pérez e Selá, sendo que Pérez faz parte, então, da genealogia de Jesus Cristo, é o antepassado, vamos dizer assim, de Jesus. É claro que Jesus foi gerado do Espírito Santo, mas vamos dizer assim, pelos pais de Jesus, então Pérez faz parte, então, da genealogia dele. Ok, gente? Então, assim, no capítulo 38 de Gênesis, nós vemos alguns erros na história de Judá. Né? Nós vemos que ele tinha filhos perversos, nós vemos que ele era um homem que não se preocupava muito com as coisas de Deus. Quando a Bíblia conta a história de José, né? No começo da história de José, a Bíblia fala que os irmãos de José, eles não tinham assim tanta preocupação com as coisas de Deus, não. A Bíblia dá uma ênfase especial na história de José. Lembrando que a história de José ela é contada do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, com exceção do capítulo 38, que conta a história de Judá e Tamar. Ok, gente? Então, assim, quando nós vemos o desenrolar da história de José, nós vemos, então, a conversão de Judá. E nós vemos, então, por que ele alcançou, então, um destaque especial a ponto de fazer parte, ali, inclusive, da genealogia de Jesus Cristo. A Bíblia fala que no começo da história de José, o comportamento de José, ele causou inveja nos seus irmãos. Né? A ponto de, em um certo momento, José ir buscar os seus irmãos, ver onde os seus irmãos estavam, a pedido de Jacó, os irmãos dele planejaram a sua morte, planejaram matá-lo. Tamanha era a inveja dos irmãos de José com ele. Né? A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 37, que é o capítulo que começa a história de José, do versículo 26 ao 28 diz assim, eu vou ler para vocês. Aí Judá disse aos seus irmãos, depois de eles planejarem a morte de José, né? O que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Ismaelitas eram uma tribo nômade que vivia no deserto ali, que viviam de comércio, tá? Afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Versículo 28. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então ali nós já vemos uma certa virtude em Judá. Por quê? Porque os irmãos queriam matá-lo. A Bíblia também diz que Rúben, o irmão mais velho, queria livrá-lo, só que ele não tinha força para isso. Mas Judá, então, ele acabou de certa forma livrando José da morte e fazendo com que o planejamento de Deus fosse efetivo, então, na história de José. Desse certo aquilo que Deus fizesse com que o que Deus queria para a história de José acabasse dando certo. Embora talvez o mais correto seria livrá-lo da morte e levá-lo ao seu pai e não somente vendê-lo, vamos dizer assim, a um povo estrangeiro, com talvez ali a certeza de nunca mais vê-lo. Né? Mas, de certa forma, ele acabou, então, livrando José da morte.
A Bíblia diz, a Bíblia conta na história de José que com o tempo, né, enfim, José foi vendido para Potifar, que era um dos principais lá no Egito, só que ele acabou sendo jogado na prisão por uma falsa acusação da mulher de Potifar, uma acusação de assédio, inclusive. E lá no, enfim, José acaba tendo uma certa proeminência lá na prisão, acaba interpretando sonhos. Com o passar do tempo, ele consegue interpretar então os sonhos do faraó e acaba tendo muita proeminência lá no Egito. O faraó coloca ele como governador de todo o Egito, e José ele acaba tendo menos poder somente que o faraó. Então ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. O sonho que José interpretou era o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. A Bíblia diz, então, com a interpretação desse sonho, enfim, está ali no desenrolar da história de José, que o Egito ele passaria por 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita escassez, como nunca foi visto antes na história do Egito e também na história do mundo da época. Então, esses anos de fartura e de escassez, eles atingiriam o Egito, mas também todo mundo ali da época. O problema é que a circunvizinhança, vamos dizer, ali do Egito, ela não sabia disso, ela não sabia dessa revelação, mas o Egito soube, por causa do sonho que Deus deu a Faraó e a interpretação de José. O que aconteceu? Com o tempo, a escassez veio, né? Veio inclusive a família de Jacó. Então, assim, o Egito era o lugar onde tinha os mantimentos para que todo o povo ali, toda a vizinhança, todas as nações ali próximas do Egito fossem comprar mantimentos. Então, assim, Jacó manda os seus irmãos lá no Egito comprar mantimento, com exceção de Benjamim, porque Jacó ele tinha um cuidado especial de Benjamim, porque Benjamim era o filho da sua velhice. Então todos os irmãos, com exceção de Benjamim, vão até o Egito para comprar mantimentos. E todos tinham que ter com José para comprar esses mantimentos. A Bíblia diz que quando os irmãos de José chegaram até o Egito e foram ter com José, José logo os reconheceu. Só que os irmãos de José não reconheceram José. Imagina, aquele rapaz que foi vendido como escravo, novinho, agora é o governador de todo o Egito, então eles acabaram não reconhecendo. Então assim, o que aconteceu? José, ele arma algo ali para prender os seus irmãos. Ele acaba sabendo, né, que o seu pai ainda está vivo, enfim, que Benjamim está lá com seu pai. Eles contam, eles tentam se defender disso, dizendo que seu pai está velho e que eles precisavam desses mantimentos. O que José faz? José prende a Simeão, um dos seus irmãos, um dos filhos de Jacó, e ele acaba então falando aos seus irmãos: olha, se vocês ainda querem recuperar o seu irmão, eu quero que vocês tragam a Benjamim, se é que vocês estão falando a verdade. José sabia que eles estavam falando a verdade, mas José queria o quê? Que trouxesse a Benjamim para o Egito, para que então os seus irmãos pudessem provar que aquilo que eles estavam falando era verdade. Então assim, o tempo passou, eles acabaram levando os mantimentos para Jacó, só que com o passar do tempo os mantimentos acabaram. Então assim, o que Jacó falou para os seus filhos? Olha, o que vocês estão fazendo aí parados? Voltem para o Egito para conseguir mais mantimento. Só que daí Judá chega então para Jacó e diz: olha, Senhor, se a gente voltar para o Egito sem Benjamim, nós não vamos ser recebidos, né? Lembrando que Jacó tinha um carinho especial por Benjamim, que era filho de Jacó, filho da sua velhice também, que ele teve na sua velhice. Então o que Judá faz? Judá, ele se coloca como culpado se Benjamim não vier com eles. Ele diz: olha só, pai, se Benjamim não voltar conosco, considera-me culpado, coloca toda a culpa sobre mim. O que é isso, pessoal? Isso é uma prefiguração do que aconteceria com Jesus, né? Jesus que se colocou como culpa por todos nós, nos salvando dos nossos delitos, dos nossos pecados. Ok, gente? Então Judá não precisava fazer isso, mas ele fez. Por quê? Porque ele precisava
salvar de certa forma a sua casa. Se nada fosse feito, todos iriam morrer da fome. Então os filhos de Jacó eles voltam para o Egito, agora com Benjamim, lembrando que Simeão ficou lá preso, né? E quando os irmãos chegam lá, então eles conseguem os mantimentos para voltar para casa, só que José prepara outra armadilha para os irmãos e ele coloca sua taça de prata agora no saco de mantimentos que estava com Benjamim. A Bíblia diz que os guardas eles vão atrás dos irmãos de José e eles conseguem alcançá-lo no caminho e eles encontram a taça de prata no saco de mantimentos de Benjamim. Então todos são forçados a voltar para o Egito e vão ter com José. A Bíblia conta então a história do que aconteceu lá no capítulo 44 de Gênesis, versículo 14 ao 34. Eu vou ler uma parte aqui para vocês do que aconteceu. E nós vamos entender então um pouco mais das virtudes aí na história de Judá, beleza? Então diz assim, versículo 14 em diante. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Aí Judá respondeu, Gênesis 44, 16. Senhor, o que podemos falar ao responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo, ou seja, Benjamim. Então Judá, existe aí uma certa conversão de Judá. Judá reconhece os seus erros. Judá reconhece a mão sobre eles porque eles venderam lá José no passado e por causa dos seus erros. Ok? Então José acabou dizendo, versículo 17, de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele com que estava o meu copo é que será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então José estava dizendo que Benjamim deveria ficar então ali preso no Egito. Lembrando que tudo aquilo ali é uma armação de José. Então José não era uma pessoa mau. Ele só queria ver a reação dos seus irmãos e se havia conversão nos seus irmãos. Ok? Então a Bíblia continua. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: vocês têm pai ou outro irmão? Então assim, é algo que acontece ali anteriormente, né? E a Bíblia diz que Judá, ainda falando, né, nós respondemos assim: temos o pai já velho e o irmão mais moço, que nasceu quando o nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu, ou seja, José. Ele está falando agora sobre José. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse, o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que, se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos: não podemos ir. Não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou. Está falando de José. Eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E, se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Olha só o que Judá fala no versículo 30 e 31. Isso aqui é muito importante. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que agora está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria o responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz, e permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Ok, gente? Então o que acontece aqui nesse momento? Percebe-se conversão
na história de Judá. Percebe-se conversão em Judá. Então Judá, ele se coloca como culpado no lugar daquele que verdadeiramente era o culpado, que era Benjamim. Então Judá diz assim, olha, me coloca aqui no lugar dele, me prenda, me coloque como escravo no lugar de Benjamim. Quem é que fez isso novamente? Jesus. Jesus se fez culpado, mesmo não sendo culpado, em nome de toda a humanidade culpada. Então toda a humanidade estava morta nos seus pecados e Jesus, que não era culpado de nada, que era um cordeiro inocente, era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então ele se coloca como culpado em favor da humanidade. E é justamente isso que Judá faz, claro, uma pré-figuração, assim, em bem menor escala, ele se coloca como culpado no lugar daquela pessoa que verdadeiramente era culpada, que naquele caso ali era Benjamim. Ok, gente? Então aqui nós vemos a conversão da história de Judá. E nós vemos então a vida dele se enchendo de ricas bênçãos, a dele e da sua posteridade. Lá, para finalizar, né, lá no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ou vai dar a sua bênção aos seus filhos, ele fala a respeito de Judá no versículo 8 ao 12. A Bíblia diz assim, Jacó abençoando os seus filhos, agora abençoando a Judá. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. Meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele, Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe estarão presentes, e os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Então, assim, a gente percebe na posteridade de Judá reis, como por exemplo Davi e Salomão, ok? Então Judá é muito abençoado, então, por Deus por causa da sua conversão, por causa da sua ação diante de Deus. Então nós vemos um personagem lá no capítulo 38 de Gênesis, e agora nós vemos um personagem que durante ali toda aquela história de José ali, ele então se converte e tem proeminência sobre os irmãos, inclusive de certa forma sobre José. Ok, gente? Então assim, eu espero que nós tenhamos aprendido com toda essa pregação, com toda essa história, né? E eu quero nesse momento que você seja abençoado com tudo isso aqui. Se você quer abençoar o canal, eu vou pedir para você se inscrever e também clicar lá no sininho para você sempre acompanhar os vídeos de perto e também para deixar o seu like nesse vídeo. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Apoia-se, se você quiser abençoar o canal, ok? E para nós podermos evangelizar mais, vivermos mais do evangelismo, eu peço então para você, se possível, se você sentir no seu coração, nada por obrigação, você abençoar então o canal através do link que está aqui embaixo, o link do Apoia-se. Beleza, gente? Pessoal, então é isso. Um forte abraço do irmão Valdinei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fiquem com Deus.